Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula. Hoje vamos falar sobre a CPU, também chamada de Unidade Central de Processamento. Ela é considerada o coração ou até mesmo o cérebro do computador, responsável por interpretar instruções e coordenar o funcionamento de todos os outros componentes. Ao final da aula, você terá uma visão clara de como a CPU funciona e o porquê ela é tão importante para o funcionamento do computador. A CPU é a parte do computador que executa instruções. Imagine que o software é um conjunto de ordens escritas em código. A CPU pega essas ordens, interpreta e coloca em prática. Sem a CPU, o computador seria apenas um conjunto de peças sem vidas, como memória, teclado e monitor. Agora vamos entender os principais blocos dentro da CPU. Temos a unidade lógica e aritmética, ou ULA, que ela é responsável pelos cálculos matemáticos, como somar e multiplicar, e também pelas comparações lógicas, como verificar se um número é maior que outro. Realiza todos os cálculos. Temos também a unidade de controle. Ela é como um maestro que organiza a execução. Decide quando buscar a instrução, quando enviar os dados para a ULA e quando armazenar os resultados. E também, por último, mas não menos importante, temos os registradores, que são pequenas memórias super rápidas dentro da CPU. Elas guardam dados temporários que precisam estar à mão durante o processamento. Esses três elementos trabalham em conjunto o tempo todo em altíssima velocidade. Agora vamos falar sobre o ciclo de instrução, ou o ritmo de processamento. Mas como a CPU processa uma instrução, você deve se perguntar. E é aqui que entra o chamado ciclo de instrução, que se repete bilhões de vezes por segundo, que é buscar, decodificar e executar. Vamos falar cada um detalhadamente. O passo de buscar faz com que a CPU procura a instrução na memória RAM. Decodificar, a unidade de controle interpreta o que precisa ser feito, e o passo de executar é quando a ULA ou outro componente realiza a operação como um cálculo ou uma movimentação de dados. Esse ciclo parece simples, mas é a base de todo o funcionamento do computador. Tudo, desde abrir um navegador até rodar um jogo, acontece porque esse processo é repetido de forma constante e muito rápida. Agora vamos falar sobre a interação da CPU com outros componentes. A CPU ela não trabalha sozinha. Ela depende de outros componentes para funcionar. A memória RAM é onde ficam as instruções e os dados que a CPU busca a todo instante. Os dispositivos de entrada e saída, como teclado, mouse e monitor, permitem que a CPU receba comandos do usuário e envie resultados. E temos os barramentos, que são como estradas por onde transitam os dados e sinais de controle entre CPU, memória e periféricos. Ou seja, a CPU é o centro do processamento, mas precisa estar bem conectada ao resto do sistema para funcionar da melhor forma possível. Então, aqui temos as aplicações práticas para entender melhor o papel da CPU. Vejamos alguns exemplos do dia a dia. A CPU calcula a física dos objetos, inteligência artificial dos personagens e coordena todos os elementos do jogo em tempo real. Isso no exemplo de jogos eletrônicos. No exemplo da navegação web, o processador ele processa códigos HTML, executa esses scripts JavaScript e gerencia múltiplas abas simultaneamente com fluidez. Já na edição de vídeo, o processador vai decodificar arquivos de vídeo, aplicar efeitos visuais e renderizar o conteúdo final em alta qualidade. Também coloquei sobre a aplicação prática na programação. O processador ele vai compilar códigos escritos pelos desenvolvedores, transformando-os em instruções executáveis pelo computador. Então, para resumir, a CPU é formada principalmente pela unidade de controle, pela unidade lógica e aritmética e pelos registradores. Ela trabalha através do ciclo de instruções, que é buscar, decodificar e executar, e interage constantemente com a memória e os dispositivos do computador. Sem a CPU não teríamos a capacidade de transformar códigos
em ações reais. E o resumo da aula é basicamente esse. Vamos revisar aqui os conceitos fundamentais que aprendemos sobre a CPU. Componentes essenciais que eu acabei de falar são as unidades de controle, ULA e registradores. Eles trabalham em conjunto para processar cada instrução. Também vimos o ciclo de processamento, que é buscar, decodificar e executar. Um ritmo constante que acontece bilhões de vezes por segundo. Também temos o ecossistema integrado, que é a interação constante com a RAM, periféricos e barramentos com o processador para criar uma experiência completa. E também vimos a transformação digital, que converte códigos em ações reais que podemos ver, ouvir e interagir em nosso dia a dia. E é isso.